Olá, estamos aqui com a leitura do Sri Upanishad, Mantra 6, para o dia de hoje, com muita honra, muito amor no coração pela leitura dessa ciência sagrada do Sri Upanishad, que é o conhecimento acerca do Absoluto, e esse Absoluto chama-se Krishna, o todo atrativo e todo atraente Sol, aquele que atrai a tudo e a todos nesse processo de autorrealização. E esse livro foi compilado e organizado pela sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, aquele que foi o fundador da sociedade e que ensina pelo exemplo da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Saudamos o Senhor Bhagavan, a pessoa suprema. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Peço perdão aqui pelo meu sânscrito, eu não sou uma erudita em sânscrito, mas tento entonar, fazer a entonação do mantra para que dê mais força à leitura. Yastu Sarvani Bhutani Atmani Eva Nu Pashyanti Atmani Eva Nu Pashyanti Sarva Bhutesu Chatimanam Sarva Bhutesu Chatimanam Tatona Vidyugu Gupishate. Vou repetir. Yastu Sarvani Bhutani Atmani Evanus Pashyanti Sarva Bhutesu Chatimanam Tatona Vidyugu Gupishate. Tradução do verso. Aquele que vê tudo relacionado com o Senhor Supremo, vê todas as entidades vivas como suas partes integrantes e vê o Senhor Supremo dentro de tudo, não odeia nada nem ninguém. Vou repetir. Aquele que vê tudo relacionado com o Senhor Supremo, vê todas as entidades vivas como suas partes integrantes e vê o Senhor Supremo dentro de tudo, não odeia nada nem ninguém. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, nós devemos, se quisermos, claro, porque Deus nos concede livre-arbítrio, através das escrituras sagradas védicas, Bhaktivedantas, as escrituras que nos levam a desenvolver o amor puro por Deus, a desenvolver o yoga da devoção, o yoga que nos une a Deus. Quando a gente, através do conhecimento, a gente entende que tudo é Deus e que Deus está em tudo, em todos, e que nós, como entidades vivas, somos suas partes integrantes. Nós integramos Deus como suas centelhas divinas, como suas partes infinitesimais, e vemos o Senhor Supremo dentro de tudo. Quando a gente tem essa visão equânime, quando a gente não odeia nada nem ninguém, quando a gente diz Deus está em tudo, portanto, se isso acontece, Deus está dentro de tudo o que acontece, porque Deus é o controlador supremo. Então, eu não vou odiar, eu não vou especular mentalmente, eu não vou criar caraminholas na minha mente, eu não vou me sentir desprivilegiado porque eu sou parte integrante de Deus, e eu vou, dentro do meu coração, dentro desse equilíbrio do pensar, sentir e agir em consciência de Deus, eu não vou odiar nada nem ninguém. Vamos ver aqui o que a sua divina graça, Srila Prabhupada, nos diz no seu significado. Essa descrição aplica-se ao Mahabharata, uma grande personalidade que vê tudo relacionado com a pessoa suprema, a suprema personalidade de Deus. A presença do Supremo é percebida em 3 etapas. Então, aqui ele vai citar os 3 tipos de pessoas ou os 3 tipos de devotos que desenvolvem devoção a Deus. Primeiro vem o Kanishta Adhikari, que está na fase da compreensão inferior, que está começando a entender acerca de Deus. De acordo com sua fé religiosa, ele se dirige a um lugar de adoração, tal como um templo, uma igreja ou uma mesquita, onde adora segundo os preceitos das escrituras. Então, geralmente é isso que acontece aqui nesse mundo material.
a maioria das pessoas estão localizadas nesta primeira etapa de buscar Deus apenas numa igreja, num templo, num santuário, e desenvolver essa compreensão, que ainda é, aqui descrito por Srila Prabhupada, ainda está numa fase de compreensão inferior. Os devotos que estão nessa fase consideram que o Senhor está presente no lugar onde se presta adoração, e em nenhuma outra parte. Então as pessoas vão para a igreja e dizem, não, Deus está lá na igreja. Deus está na mesquita, Deus está naquele centro, né? Eles não conseguem determinar em que posição se situa-se alguém que presta serviço devocional, tampouco pode definir quem é que compreendeu o Senhor Supremo. Esses devotos seguem as formas rotineiras e às vezes brigam entre si, considerando um tipo de devoção melhor que o outro. É o que acontece nesse mundo material. As religiões brigam entre si, as pessoas matam em nome de Deus e fica por isso. Por quê? Porque falta conhecimento, falta filosofia, né? Meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, ele diz, religião sem filosofia se transforma em mero sentimentalismo. E esse sentimentalismo vai fazer com que você viva uma fé sentimental. De pedir a Deus, de indagar a Deus, por que eu sofro, Deus me dê isso, Deus me dê aquilo. Como também Krishna explica na Bhagavad Gita, as espécies de pessoas que procuram ele. E uma delas é aquele que vai pedir dinheiro, que vai pedir para passar no concurso, que vai pedir isso, pedir aquilo outro, como Deus fosse nosso servo para nos dar aquilo que a gente quer. Quando na realidade Deus já sabe de tudo, porque ele está em tudo, está em todos. E por conta disso a gente precisa entendê-lo mais e melhor. Quanto mais você entende uma pessoa mais e melhor, uma pessoa suprema, no caso, que é Krishna, Deus, mais você vai poder se relacionar com Deus mais e melhor. Mas o que é que acontece? Justamente o contrário. A gente não quer saber de Deus, a gente esquece de Deus, e a gente só procura Deus para pedir, e isso é considerado aqui, no X Upanishad, na contribuição de Srila Prabhupada para nos alertar que é um conhecimento ainda de nível inferior. Os canistas de Caris são devotos materialistas que simplesmente tentam transcender os limites materiais para atingir o plano espiritual. Então, não é muito recomendado, né, que fiquemos nessa plataforma, né, de compreensão inferior. Aqueles que alcançaram a segunda fase de percepção chamam-se Madhyamadikari, ou seja, é o segundo nível. Esses devotos observam as distinções entre as 4 categorias de seres. Vamos ver quais são as 4 categorias de seres. Primeiro, o Senhor Supremo. Segundo, os devotos do Senhor. 3, os inocentes, que não têm conhecimento acerca do Senhor. E 4, os ateístas, que não têm fé no Senhor e nem naqueles que prestam serviço devocional ao Senhor. Este tipo de devoto manifesta diferentes comportamentos diante dessas 4 classes de pessoas. Ou seja, ele vai ter um comportamento diante do Senhor Supremo, ele vai ter um comportamento diante dos devotos do Senhor, ele vai ter outro comportamento com relação às pessoas inocentes que não têm conhecimento acerca do Senhor, e os ateístas, que não têm fé no Senhor e nem naqueles que prestam serviço devocional ao Senhor consciente. Dando continuidade à leitura. Ele adora apenas o Senhor, pois o considera seu objeto de amor. Faz amizade com aqueles que prestam serviço devocional e tenta despertar no coração dos inocentes o amor latente que eles têm por Deus e evita os ateístas que zombam do canto dos santos nomes do Senhor. Então, essa segunda classe são pessoas que estão prestando serviço a Deus, aos devotos, às pessoas que não têm conhecimento e estão evitando a associação com pessoas ateístas que não têm esse conhecimento e que não entendem o cantar dos santos nomes de Deus, Hare Krishna, o mantra Hare Krishna. E acima desse Madhyamadikari está o Tamadikari. Então existe o canista, que é aquele que não tem compreensão inferior e acha que Deus está apenas no lugar de adoração. O segundo
é aquele que presta serviço a Deus, presta serviço aos devotos, aos inocentes, e ajuda aqueles que não têm conhecimento acerca de Deus, e também busca evitar os ateístas. E agora vem o terceiro nível, que é aquele que vê tudo relacionado ao Senhor Supremo. Então, aquele que atingiu esse nível, o Tamadikari, é aquele que vê tudo relacionado com Deus. Quando você não vê que as coisas e que tudo e que todos está relacionado com Deus, você pode estar no nível 1, ainda de um conhecimento inferior, achando que Deus está apenas nos lugares sagrados, ou no nível 2, de apenas de serviço a Deus, aos devotos, aos inocentes, ajudando com a compreensão e evitando o contato com esses ateístas que são os materialistas. Mas quando você sobe mais o seu nível, você vai para o nível e você vê tudo relacionado com o Senhor Supremo. Semelhante devoto não discrimina entre um ateísta e um teísta, mas vê todos como parte integrante de Deus, porque tudo é alma. Porque dentro de um materialista e dentro de uma pessoa, de uma alma e um corpo condicionado, existe Deus. E essa alma está presente em tudo e em todos. Então, você não vai fazer distinção. Eu gosto dessa pessoa, eu não gosto daquela pessoa. Essa pessoa vale a pena, aquela não vale a pena. Não, você vai ver. Não vai discriminar, como Srila Prabhupada diz aqui, não discrimina entre um ateísta e um teísta, mas vê todos como parte integrante de Deus. Ele sabe que não existe uma diferença essencial entre um brahmano erudito, um cão de rua, porque ambos são parte integrante do Senhor, embora estejam aprisionados em diferentes corpos, como consequência das diferentes qualidades das atividades que executaram em vidas passadas. Então, quando todo animal tem a alma, só que a alma está no corpo de um cão, como Srila Prabhupada nos diz aqui, ou a alma está no corpo de um erudito, mas tudo é igual perante Deus. Nós somos todos iguais perante Deus. E aí vem uma premissa de você respeitar os animais e não comê-los, porque você sabe que tem uma alma ali dentro, que está no corpo de um animal, que veio nesse corpo de acordo com as atividades, as qualidades das atividades que executaram em vidas passadas, como diz Srila Prabhupada. Ele vê que a partícula do Brahmana, do Senhor Supremo, não abusou da pequena independência que recebeu do Senhor, e que a partícula do cão do Senhor abusou de sua independência, e, portanto, está sendo punida pelas leis da natureza, que a forçaram a aceitar a forma de um cão, de um gato, de um coelho, de um tubarão, de uma formiga, de um escorpião. Deus está em tudo, aqui está dizendo na escritura sagrada do X Upanishad. Sem levar em consideração as respectivas ações executadas pelo Brahmana ou pelo cão, o Tamadikari tenta fazer o bem a todos, a ambos. Semelhante devoto erudito, não deixa se impressionar pelos corpos materiais, mas se sente atraído pela centelha espiritual que está dentro de todos eles. Então é maravilhoso quando você tem essa possibilidade de desenvolver essa visão equânime, de ver todos iguais. Menciona claramente neste sexto mantra que a pessoa deve observar ou ver sistematicamente isto, ou seja, ser um observador das coisas de Deus. Isto quer dizer que ela deve seguir o Acharya, aquele que está ensinando, ou seja, o mestre perfeito, e que ensina a palavra certa, usada neste contexto, que é seguir, observar, e isso significa o quê? O que significa seguir e observar? Srila Prabhupada continua dizendo aqui, significa que ninguém deve ver as coisas a olho nu, mas todos devem seguir aos mestres que nos ensinam. Então, a filosofia vem para que a gente possa seguir essa filosofia e entendendo e observando. Seguir e observar. São as duas atividades que devemos fazer para que a gente veja sistematicamente e a gente possa observar através do que as escrituras nos ensinam e não ficar a olho nu, com olhos materiais limitados, com percepção de cognição e aprendizado limitada, especulando, criticando, chegando até a criticar Deus por muitas coisas,
Devido aos defeitos materiais, o olho nu não pode ter uma visão correta. Só pode ver corretamente quem ouviu de uma fonte superior, e a fonte mais elevada é a sabedoria védica. Então, precisamos ouvir a sabedoria védica para o entendimento, porque ela foi falada pelo próprio Senhor, dentro das escrituras sagradas Bhagavad Gita, especificamente, aqui falando. A verdade védica é transmitida em sucessão discipular, começando com o próprio Senhor Krishna, depois passou para seu discípulo Brahma, de Brahma a Narada, de Narada a Vyasa, e Vyasa a muitos outros discípulos. Outrora não era necessário registrar as mensagens dos Vedas, porque as pessoas de eras passadas eram mais inteligentes e tinham uma memória mais aguçada, coisa que a gente não se vê na era atual de Kali, com pessoas com cabeça de ferro, preguiçosas, que não querem estudar, que não querem melhorar, que não querem indagar quem somos nós, e que querem ficar só com a cabecinha condicionada nas coisas materiais. Atualmente existem muitos comentários sobre as escrituras reveladas, mas a maioria deles não está na linha de sucessão discipular proveniente de Srila Vyasadeva, que compilou originalmente a sabedoria védica. Então, devemos seguir nossos acharyas. Há também, o que são acharyas? Nossos predecessores, nossos mestres espirituais autênticos. Há também a Bhagavad Gita, que foi falada pelo próprio Senhor Krishna e registrada por Vyasadeva. Essas escrituras, há também a Bhagavad Gita, que foi falada pelo próprio Senhor e registrada por Vyasadeva. Essas são as escrituras reveladas mais importantes, e qualquer comentário que contradiga os princípios contidos na Bhagavad Gita ou no Srimad Bhagavatam não é autorizado, porque está tudo lá correto, certo, 100% passado e codificado. Segundo a Bhagavad Gita, no capítulo 18, 54, apenas alguém que já esteja na plataforma liberada Brahma Bhutar pode tornar-se um devoto Uttamadhikari e ver que cada ser vivo é seu próprio irmão. Então, mas isso você vai no conhecimento inferior, você vai estudando e passando para entender o que é serviço devocional, você vai servindo ao Senhor em consciência, em amor e devoção, você vai servindo aos devotos, você vai seguindo os passos até você chegar nesse nível que vê tudo relacionado com o Senhor Supremo. Como ele diz aqui, vê cada ser vivo como seu próprio irmão. Isso é fácil de ouvir e muito defeituoso de aplicar isso na vida prática. Os políticos, Srila Prabhupada cita aqui, que vivem atrás de ganhos materiais não pode ter essa visão. Quem imita os sintomas de um devoto elevado, talvez sirva. Quem imita os sintomas de um Uttamadhikari, que é esse nível terceiro, o nível mais elevado, e ver cada ser vivo como seu próprio irmão. Então, os sintomas de um Uttamadhikari desse nível elevado, talvez sirva o corpo material em troca de fama, recompensa material. Quem imita os sintomas de um Uttamadhikari, talvez sirva o corpo material em troca da fama, recompensa material, mas não serve a alma espiritual. Por quê? Porque está focado no corpo. E o Uttamadhikari, esse nível 3, o nível mais elevado, ele está focado plenamente nas coisas espirituais. Semelhante imitador não recebe informações a respeito do mundo espiritual. Vê a alma espiritual dentro do corpo material, a qual ele serve como espírito. Deste modo, o aspecto material é automaticamente servido. Então, que a gente possa se elevar a este nível superior, que a gente possa desenvolver, sair dessa compreensão inferior, e de acordo com sua fé religiosa, acha que Deus se dirige a um lugar de adoração, tal como um templo, igreja ou mesquita, e que adora segundo os preceitos das escrituras e que fica ali, bitolado, sem querer ouvir nada diferenciado. Já o segundo nível já desenvolve o trabalho, as 4 categorias, que é ver o Senhor Supremo, os devotos do Senhor Supremo, os inocentes que não têm conhecimento acerca de Deus, os ateístas que não têm fé no Senhor, e nem naqueles que prestam serviço devocional ao Senhor. Então, esse terceiro nível, que é o nível maior e o mais elevado, ele vê Deus em tudo. Ele vê Deus na igreja, ele vê Deus no ateísta, ele vê Deus no serviço devocional, ele vê o próprio Senhor Supremo como pessoa suprema, ele leva o conhecimento de Deus às pessoas que não têm conhecimento. Então, ele vai estar no nível mais elevado. E
E por que Srila Prabhupada cita aqui os políticos? Porque os políticos não estão nessa categoria. Eles estão numa categoria apenas de servir a si próprio em troca de fama, em troca de recompensas. Coisa, atitude que o Tamadikari vê a alma espiritual dentro do corpo material. Eu vejo Deus em tudo e em todos, dentro de cada corpo, de um gato, cachorro, de um elefante, de uma baleia. Eu vejo Deus nesses corpos. Entendo que eu também sou uma alma no corpo material condicionado. E nesse processo, esse mantra nos diz: aquele que vê tudo relacionado ao Senhor Supremo, vê todas as entidades vivas como suas partes integrantes e vê o Senhor Supremo dentro de tudo, não odeia nada nem ninguém. Por quê? Porque ele está nesse nível maior de devoto. E é isso que devemos fazer, perdão que eu bati aqui, é isso que devemos fazer para que a gente possa entender Deus mais e melhor e sair dessa plataforma limitada, desse conhecimento que ainda é muito inferiorizado, por falta de conhecimento, por falta de várias coisas, né? Nesse sentido. E aí, com essa evolução, com essa forma de estudo, com essa plataforma de estudo, nós vamos buscar essa compreensão de que Deus está em tudo, através das escrituras, através dos mestres, através da prática espiritual, através da observação, como Srila Prabhupada nos diz aqui, que a gente deve observar, né? A gente deve observar ou ver sistematicamente. E devemos seguir os mestres espirituais perfeitos. E devemos buscar ver as coisas com os olhos de Deus e não com os nossos próprios olhos, né? A palavra Anupashati, Anupashyati, significa que ninguém deve ver as coisas com o olho nu, mas todos devem seguir os acharyas, os professores, os mestres anteriores. Porque os defeitos do nosso olho material não podemos ter uma visão correta. Para isso a gente precisa estudar e ter a visão correta através das escrituras Bhaktivedanta, através dos nossos mestres acharyas que vieram antes de nós, e deixar toda essa filosofia maravilhosa para que a gente saia desse nível inferior e a gente vá para o nível superior de entendimento acerca de Deus, acerca de quem eu sou, a minha relação com Deus, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou quando eu saio daqui. Porque Prabhupada fala que isso é a religião. Religião é isso, é você buscar esse entendimento e sair dessa ignorância. Porque enquanto você estiver nessa ignorância, esqueça evolução. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Easy Espiritualidade, das redes sociais, neste processo aqui, da leitura do Shri Upanishad, buscando entendimento para mim e tentando passar esse entendimento para vocês que me assistem. Com gratidão no meu coração, ofertando sempre o serviço da leitura à própria pessoa suprema, porque Deus é a pessoa suprema e eu sou uma pessoa pequenina e devo servi-lo a serviço devocional com as leituras transcendentais para a nossa evolução. Passou um pouquinho de 3 minutos, quase 4 minutos, eu peço perdão, porque não tem como eu ler o Shri Upanishad em apenas 15, 20 minutos, sem fechar, fazer a conclusão da leitura através de Srila Prabhupada, para que fique tudo bem compreendido, entendido, para que a gente possa ir praticando passo a passo e evoluindo. Com gratidão, eu encerro mais um dia. Gratidão, Hare Krishna.